Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm prestigiado aqui os nossos programas, e a gente inicia fazendo a nossa prece de abertura. Agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, e aos nossos amigos espirituais, nosso mentor individual, que com todo carinho, com toda a sua amorosidade, está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando, nos incentivando a fazer sempre o melhor. Que possamos aproveitar essas boas energias, essas boas vibrações que esses amigos queridos sempre nos dão e fazemos o melhor de nós no nosso dia a dia sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Estamos encerrando o mês de julho e ainda temos o programa de hoje e o programa da semana que vem ainda, dentro do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós vamos ler mais uma mensagem com o título Deixar vir a minhas criancinhas. É o item 19 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Essa é uma mensagem de um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Deixar vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortalece os fracos. Deixar vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixar vir a mim todos aqueles que sofrem a multidão dos aflitos e dos infelizes. E eu lhes darei o grande remédio para amenizar os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cura? É o amor. É a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossas vidas: meu Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha. Se quiseres testar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, pois é para o meu bem, eu sei, que a tua mão pesa sobre mim. Se te convires, Senhor, a piedade de tua frágil criatura, de dar-lhe alegrias ao coração, bendito sejas também. Mas faze que o amor divino não se amorteça na sua alma e que incessantemente suba aos teus pés a tua prece de reconhecimento. Se tiveres amor, tendes tudo o que podeis desejar na terra. Tendes a pérola sublime, que nem mesmo as mais diversas circunstâncias e nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem poderão vos arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde nem as traças e nem a ferrugem o devoram, e vereis desaparecer de vossas almas tudo o que lhes possa manchar a pureza. Sentireis o fardo da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa se impregnar de seu elemento vital no seio do Senhor. Então é mais uma mensagem para nós refletirmos sobre a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e do quanto nós precisamos elevar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, quanto nós ainda precisamos realmente entender que só o amor e a caridade, quando realmente praticadas e praticadas com desinteresse, praticadas de coração aberto, vão nos elevar a Deus, vão nos elevar a Jesus. E quando a gente fala em caridade, é sempre bom lembrar, não é apenas a caridade material, não é apenas tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém, que muitas vezes é necessário para aquele momento, mas é você praticar a caridade das formas mais diversas possíveis. O trabalho num centro espírita, ele é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor ao próximo. E quantas pessoas muitas vezes têm condições de ajudar o próximo, de servir ao próximo, de doar um pouquinho do seu tempo, e preferem muitas vezes ficar em casa ou fazer qualquer outra coisa, ou na primeira dificuldade que aparece, eu não consigo, hoje não dá, eu não consigo, às vezes quando é um trabalho de manhã, eu não consigo levantar cedo, se é um trabalho à noite, eu estou muito cansado, a pessoa arruma todas as desculpas do mundo para deixar de praticar a caridade, de doar um pouquinho de si
em prol do próximo. Porque receber todo mundo quer. Todo mundo quer ser servido. Mas poucos querem servir. E eu faço palestras, né, em vários centros espíritas, né, vou em casas muito maiores que o Jefa, casas às vezes até menores ou do mesmo patamar, e todas passam pelo mesmo problema. Todas têm a mesma dificuldade, que é de angariar novos tarefeiros, novos voluntários, para exercitar os ensinamentos de Jesus, para servir ao próximo, para ajudar aqueles que precisam. E quantos, às vezes estão ali nas casas onde eu vou fazer a palestra, ouvem a palavra, ouvem a palestra, mas não tem ainda não tiveram seus corações tocados. Ainda não têm a pureza necessária de entender que a obra de Deus ela precisa ser feita também por mãos encarnadas. Os nossos amigos espirituais, os grandes exemplos que estiveram entre nós, como Chico Xavier e Divaldo Franco, deixaram os seus legados, deixaram as instruções, mas elas precisam ser executadas. E executadas por mãos encarnadas, por pessoas que estão aqui, como a gente brinca, estão vivas. Só que muitas vezes a gente deixa passar batido essa oportunidade de exercitar o amor, de pôr em prática a caridade, das formas mais diversas possíveis. Então, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que de repente ou frequentam alguma casa, ou querem frequentar alguma casa, ou têm a oportunidade de exercitar o amor e a caridade no meio em que vivem, dentro da família, dentro do seu convívio social, dentro do seu trabalho material, façam isso. Porque Deus, às vezes, coloca no nosso caminho algumas situações mais difíceis para que a gente possa provar para nós mesmos que nós somos vencedores e que a gente vai conseguir sair dessa. Quando a gente é criança, a gente não tem aquelas preocupações, né, que os adultos têm. Ah, puxa, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Às vezes a gente precisa voltar os nossos olhos para essa pureza infantil, que é uma das propostas aqui do texto, e deixar que essas preocupações ganhem um espaço maior no nosso coração. Claro que a gente precisa trabalhar, claro que a gente precisa pagar a conta, depois que a gente chega na fase adulta, a gente precisa fazer uma série de coisas que as crianças ainda não atingiram a maturidade suficiente para se preocupar. Elas vão ter o tempo delas. Só que muitas vezes a gente deixa que essas preocupações tomem conta da nossa vida de uma forma que atrapalham todo o resto. Atrapalham e limitam as nossas atitudes no sentido de fazer coisas mais simples. Sabe, de estar mais próximo de quem precisa, de estar mais próximo de quem necessita da nossa ajuda. Então, vamos aproveitar essas lições desse capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, para que a gente purifique um pouco mais o nosso coração, no sentido de nos preocuparmos menos com coisas que vão tirar o nosso sono, que vão tirar a nossa tranquilidade. E que a gente possa realmente pôr em prática um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo aqui. Esse é o objetivo, né, das nossas leituras. E eu falo por mim também, tá? Porque eu, quando faço a leitura, o primeiro a ser beneficiado, o primeiro que precisa entender e pôr em prática sou eu. Tem muitas coisas que a gente tem lido aqui ao longo dessa semana e tem servido de muita reflexão para mim, de algumas coisas que acontecem no dia a dia, né? Pequenos aborrecimentos que ocorrem e que faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas para que a gente não dê uma importância que não precisa. Acho que esse é o tom da coisa. A gente dá muitas vezes uma importância exagerada para coisas que não precisam. A gente poderia tratar com mais leveza algumas coisas. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Falo por mim, estou tentando também, e espero que de alguma forma aqueles que estão nos assistindo, agora, quando o programa está indo ao ar, em algum outro momento, enfim, que possam de alguma forma refletir e praticar um pouquinho do que os nossos amigos espirituais nos deixaram. Então essas eram as reflexões para a noite de hoje. Eu convido vocês agora para juntos
fazemos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.